O Homem-Aranha perdeu tudo e ninguém se lembra dele. Obviamente quem está agora são os vilões e estão mais perigosos da MCU do que nunca. E também existe uma nova ameaça que vem por aí e pode mudar tudo. Se estás vendo a Notification, vamos acabar por falar sobre o novo trailer de Spider-Man Brand New Day. Cuidado que este vídeo contém spoilers, por isso tenha atenção. Primeiramente vamos acabar por falar sobre o que é que vai acontecer neste trailer. Depois vamos falar sobre também algumas partes importantes como a mutação, como também o novo uniforme 105, vilões e muito mais que podes imaginar. Fica neste vídeo para tu conheceres todas as novidades e os novos detalhes que passaram despercebidos para ti. No novo trailer de Spider-Man Brand New Day podemos entender uma coisa, que Peter Parker foi esquecido total. Família, amigos e também namorada. Deu para entender que ele fez algo que ninguém fez, que era salvar todo o mundo e esquecê-lo de uma vez por todas onde aconteceu em No ou em Home. E também dá para entender que cada rua, cada esquina em Nova York é muito mais perigoso, vocês podem imaginar. Obviamente que acaba por ser bastante difícil para o próprio Peter Parker sentir aquela angústia e aquela solidão, não estar com alguém, de não compartilhar os seus momentos e agora ele ser mais Spider-Man do que ser o próprio Peter Parker, o que isso vai acabar por dificultar tanto a sua amizade e o seu namoro, o que isso é uma relação bastante emocional e ao mesmo tempo muito, digamos, difícil para nós como espectadores, que nós estamos aqui a ver perante as telas e entender que nada vai ser fácil para nós e também para o próprio personagem. Tom Holland acaba por obviamente ser de novo o Spider-Man, onde desta vez ele agora já não é aquele rapaz ou aquele miúdo que se preocupava e que ficava sempre feliz. Agora ele é muito mais maduro, muito mais sombrio e agora só se importa é ser Homem-Aranha e poder salvar as pessoas, quem o ama mesmo, que as pessoas não se lembrem realmente quem é que é o próprio Peter Parker. Mas é uma coisa interessante porque nós podemos ver que a própria Mary Jane e também o Ned podem até se lembrar quem é o Spider-Man, mas eles não se lembram quem é o Peter Parker. Isso é interessante ver porque eles sabem, né? E nós podemos ver que o próprio Spider-Man acaba por obviamente segurar a chave de Nova York, ou seja, ele foi premiado como o melhor pessoa que acabou por salvar todo o mundo. E isso deu para ver perfeitamente, já que o Ned e a própria Mary Jane estão focados nessa parte impressionante, já que ele se lembra quem é o Spider-Man, como aqui volto a refrisar, e também não se lembra quem é o Peter Parker. Aqui também para continuar, já que ele está maduro, está mais adulto, deu para entender algo muito interessante. Deu para perceber que ele tem teias orgânicas. O que é isso, João? Teias orgânicas é nada mais nada menos do que teias que saem pelo seu corpo, que são feitas no seu corpo. Está uma mutação genética do próprio Spider-Man. E claramente ele já não tem aquele dispositivo como de antes que ele sempre utilizava e tinha de reparar e às vezes aquilo destruísse automaticamente. Mas esta vez é muito mais interessante, é muito mais pé no chão em vez de eles utilizarem isso como tecnologia, claro. E isso é obviamente muito interessante ver como é que as coisas acontecem em momentos tão certos. Isso está, digamos, ligado aos quadrinhos e a tudo que vocês podem imaginar. O novo Spider-Man Brand New Day acaba por trazer os vilões mais perigosos em Nova York. Primeiramente nós temos Justiceiro, sim, um inimigo bastante previsível, ainda nós não sabemos qual é que é o seu objetivo. Depois temos os The Hands. The Hands é, digamos, um grupo de ninjas, de assassinos, e eles acabam por obviamente lutar em si, em conjunto. Se vocês forem ver logo no trailer que acaba por aparecer para o próprio Spider-Man. De seguida nós temos também o próprio Scorpion, sim, que acaba por ser personagens mais perigosos e mais letais, vocês podem imaginar. Depois temos a Sandy Cinco, ainda não sabemos se ela é uma vilã ou vai ser, digamos, uma anti-herói. Ainda ficamos ali, entre aspas, um pouco divididos acerca dessa personagem. E depois também temos outros inimigos que ainda não sei aqui, temos o próprio Boomerang e também temos entre outros que vão aparecer, que depois eu coloco aqui claramente, porque não sei todos de cor, mas é impressionante ver quantos inimigos tem e quantos é que o próprio Spider-Man vai ter que lidar sozinho. E isso vai ser um pouco difícil, já que é o Brand New Day, um novo dia, né? New Day, um novo dia, e que acaba por ser, digamos, um dos momentos mais complicados para nós como espectadores. Neste novo filme, o Peter Parker acaba por surgir com um novo uniforme, sim. Um uniforme que acaba por ser mais adaptado e acaba por ser mais moderno. E isto tem um porquê. Porque por mais que este filme seja mais pé no chão, seja mais urbano, podemos também aqui entender que é a junção dos três Spider-Man. Peter Parker, o próprio Tom Holland,
que agora também temos o Tobey Maguire, o outro Spider-Man e também temos o Andrew Garfield. E isso acaba por, obviamente, trazer esses três Spider-Mans e a junção por o respeito e também a modéstia deles acabarem por também estar em parte deste novo filme. Nós também podemos aqui falar que este novo uniforme vai ser mais ágil, vai ser mais resistente e claramente vai combater contra outros inimigos mais fortes e mais letais, o que vai dar muitas oportunidades. Claramente não tem muita tecnologia, é um uniforme mais, digamos, pé no chão, como aqui que falo e refiro, e isso acaba por ser bastante diferente dentre outros Tom Holland, ou dentre outros uniformes que já vimos perante o próprio Tom Holland. Isso acaba por ser muito bom, porque isso foi ideia do próprio ator, homenageado, vamos dizer assim, os próprios Spider-Man, por mais que eles não estejam presentes nos filmes, mas tanto homenageado, como eu posso aqui referir, isso acabou por ser bastante bom, porque nós percebemos que o próprio Spider-Man, o próprio Tom Holland, quer que este filme dê certo e vai dar certo, porque a espera sempre vale a pena e é desta vez que eu quero vos dizer que este filme vai ser um dos melhores em 2026. Agora vamos à tão esperada surpresa que tenho aqui para vocês, que eu tinha-vos cantado algo que vai revelar. Sim, Sunny 5, a personagem que ainda não foi revelada, mas que já apareceu no trailer. Se vocês forem ver, ela aparece ali de trás, né? Ali com um capucho e também virada de costas, não sabemos quem é realmente ela. Mas eu tenho aqui alguns detalhes quem poderá ser a própria personagem. Uns dizem que é Jean Grey, outros dizem que vai ser a Madeline, que a Madeline, digamos, é um clone da própria Jean Grey, e isso claramente vai ser muito bom. Outros dizem que é Mary Jane, mas Mary Jane, esquece, não vai ser Mary Jane, porque Mary Jane vai ser a Zendaya, por isso já não vale a pena. Também temos entre outros personagens como também a Gwen Stacy, mas acho que seria muito difícil. Mas pronto, fica aqui a questão, quem realmente vocês acham que a própria Sunny 5 vai ser o personagem, quem é que ela vai poder interpretar, né? Já que até a data de hoje ainda não sabemos quem é que vai ser a própria Sunny 5. Mas aqui para vos ressaltar tão importante que a própria Sunny 5 poderá ser uma vilã. E por que é que eu digo isso? Se vocês forem ver, ela está ligada a uma, digamos, a uma gangue, né? Ou a um grupo perigoso. E deu para perceber por onde, pelo trailer, deu para perceber por onde ela está e também como é que ela está, já que ela está com luvas, já que ela está num lugar bastante diferente. E isso acaba por mostrar muita coisa que vocês não entenderam neste exato momento. Peter Parker acaba por, obviamente, não só enfrentar vilões neste novo trailer e neste novo filme, também acaba por enfrentar algo que está dentro dele, algo emocional. E isso claramente tem a ver com o próprio Mary Jane e com o Ned, já que eles são para ele os melhores amigos. E isso acaba por deixá-lo triste, que ele fez algo que ninguém fez, que era, digamos, proteger o mundo e também esquecer do próprio Spider-Man. Mas também tem algo interessante, já que o próprio Peter acabou por escrever uma carta para a própria Mary Jane, desculpem, que isso acaba por ser, digamos, interessante. Percebemos que eles tinham-se conhecido e que ele tinha-se apercebido que alguma coisa ia acontecer no mundo, e a coisa que ele fez era para proteger o próprio Peter, não só, mas também a própria Mary Jane e todo o mundo. E aí acabaram por esquecê-lo. Sim, as pessoas acabaram por esquecer porque ele tinha de salvar o mundo, e também isso incluiu também a própria Mary Jane. Aqui também para ressaltar algo importante, que por mais que a Mary Jane tenha esquecido, ela ainda sente algo pelo próprio Peter, mas não sabe o que realmente é. Mas também aqui para ressaltar algo muito importante que coloquei na parte do uniforme, que é a mutação do próprio Spider-Man. Sim, se vocês forem ver, o próprio Bruce Banner, que é um aliado do próprio Peter, ele acaba por contar que tem uma mutação, ou seja, vai acabar por se transformar numa aranha, e isso acaba por, digamos, estar ligado àquela aranha de 8 patas, e é uma aranha mesmo de verdade. Se vocês forem ver os olhos do próprio Peter, ele acaba por estar a transformar-se, né? Porque se vocês forem ver alguns filmes atrás, isso não aconteceu porque ainda não estava, digamos, consciente. Ele estava inconsciente, ou consciente, e ele acabou por ficar inconsciente. E como ficou inconsciente nos filmes anteriores, ele acabou por, obviamente, não sentir essa mutação, essa mudança genética que acaba por acontecer em tão pouco tempo. Isso para perceber que o seu corpo está a mudar, e também a sua maneira de agir para Spider-Man vai ser muito mais perigosa, vocês podem imaginar. Spider-Man Brand New Day não é somente um filme, é algo que toca, é algo que toda a gente percebe que realmente o Peter está a sentir perdas. Também vai acabar por sentir que vai estar totalmente sozinho neste mundo de Nova York.
e claramente também traz coisas bastante interessantes como os vilões e também parte emocional e muito mais que podem imaginar. Não tem nada aqui para acrescentar, então é sempre subscrever sempre o canal. Agora quero que comentes Spider-Man, sim, comenta Spider-Man para entender que vocês viram o vídeo até ao final. Também tem aqui um podcast, vocês não se esquecem que é muito importante que sai sempre, e um obrigado, até o próximo vídeo e tchau.